Bispo Paulo é um filhão querido do meu coração. Querido, a paz do Senhor, estamos aqui em festa, 14 anos de vitórias, amém? E Deus tem muito mais, amém? Fala para o seu vizinho, Deus tem muito mais. O limite de Deus não há. Deus não tem limite, tudo é possível a Ele. Se eu me coloco do jeito que Ele quer, na direção que Ele quer, não há limite para Ele. E Deus tem falado muitas coisas esses dias aqui. Aliás, desde sexta-feira a gente está falando aqui de profetizar, né? Profetizar, profetizar, profetizar. E hoje vai continuar. Pois é, eu estava ali sentado e o Paulo mostrou aqui, o Bispo Paulo mostrou esse vídeo. Esse é um casal missionário muito especial. Ele chegou para a nossa igreja ali no Rio há uns 9 anos atrás, uma ferida muito enorme, muito horrível. E já tinha ido a muitos lugares, lá tem muitas essas questões de feiticeiros, e também médicos, e outros países até em busca de cura, e não havia solucionado. E aí ele entrou lá na igreja e Jesus o curou, aleluia. E aí ele veio para a igreja, mas aí o pai dele é líder de uma mesquita e o expulsou de casa e tal, aquele negócio todo. E a igreja então o acolheu, nós o acolhemos lá, ele morou na igreja um bom tempo, e aí aprendeu a costurar na igreja e se tornou estilista muito joia, né? E foi crescendo na igreja, casou, a esposa dele também dali. A gente evita falar o nome porque é melhor para eles, né? E agora foi ordenado pastor nessa última ida minha lá, mas ele já está 1 ano e meio em uma cidade bem distante dali, da onde temos a sede ali, e tem feito um trabalho tremendo. Lá ele tem uma turma lá de 75 mulheres, ele ensinando a costurar, amém? Ensinando a costurar. Ele me contou também que tem 2 times de futebol, muito jóia. Eu falei, rapaz, mas que jóia, então você manja de futebol. O pessoal caiu na risada, porque ele não sabe nada. O primeiro jogo que ele fez com a turma dele lá, olha que o time adversário fez gol, ele saiu pulando, o pessoal quase bateu nele, mas está lá trabalhando, fazendo alguma coisa para atrair pessoas. E amanhã eu vou ter uma reunião lá na igreja muito especial para a gente comprar um carro para ele, porque ele está numa região muito distante, povoados muito pequenos. E aí veio o meu coração ali, se por acaso você quiser participar disso, entre em contato com a gente precisa lá de uns 3, 4 mil euros, né? Uns 20 mil reais, mas que carro lá é caro, porque vem tudo da Europa, né? E um carrinho simples é mais ou menos isso, né? Então, se você quiser ajudar, tocou no seu coração, eles realmente são um casal muito especial. Na ordenação dele, o pai e a mãe estavam lá, abençoando, uma bênção, né? Abençoando, pelo menos cumprimentando, agora já foram cumprimentar o filho na ordenação pastoral, né? Mas continua, estava lá com a indumentária, né? Lá da mesquita e tudo. Mas nós louvamos ao Senhor pela vida dos missionários, e tem muito mais para Deus fazer. Nós oramos aqui também pela igreja perseguida, e essa semana a pastora Cláudia, a pastora Carla sonhou, e algumas vezes no sonho dizia 28 igrejas, 28 igrejas, 28 igrejas, é isso, Carla? Então nós vamos orar aqui agora, quem sabe já ter os 28 casais aqui, para a gente abrir 28 igrejas no estado de Minas Gerais, amém ou amém? Deixa eu ver quem é o primeiro casal. Vem cá na frente, nós vamos orar aqui. Se não tiver os 28, mas pelo menos 27, né? Vem cá então, primeiro casal. Vem, gente, para mim é vir todo mundo, Paulo. Ninguém vai para missões, Deus tem falado. Aleluia! Quem mais?
vai para uma cidade de Minas Gerais aí, abrir uma família viva. Quem mais? Quem mais? Deixa eu ver. Se coloca à disposição, amém. Você tem que vir. O social media ali, por favor, tem que vir. Quem mais? Tem mais alguém? A gente brinca, mas é sério, né? Tem muita gente precisando ouvir as boas novas do Evangelho. Muita gente. Então estende as mãos para cá. Quem sabe você com as mãos estendidas, a unção sai daqui e atinge você também. Vamos orar, Pai. Queremos profetizar mais uma vez, Pai. O Senhor mostrou a tua filha. Então abre os céus, direciona. Estes vieram à frente, creem que são. Então cele-os, ó Deus, com o teu Espírito. Orienta a cidade, abre as portas, apressa-te, ó Deus, nós te clamamos. Queremos abrir famílias vivas por todos os lugares, para salvar pessoas, Senhor, e é o teu querer que todos se salvem. Então levante os chamados, mande os recursos, ajude-nos, Senhor. Por misericórdia nós te clamamos. Anota os teus anjos nesta noite, o nome deles, e comece a trabalhar em favor, papai. É isso que nós te clamamos nessa noite. Agora, Senhor, fala conosco, ministra sobre nós nessa noite. A palavra que o Senhor colocou no meu coração, Pai, só o Senhor pode convencer, só o Senhor pode falar ao espírito dos teus filhos, até a divisão da alma e do espírito, só o Senhor. Então faça isso nessa noite. Eu quero ser instrumento do Senhor. Unge os meus lábios e os ouvidos deles, eu te clamo, em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Eu abençoo vocês, em nome de Jesus. Abre a sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5, o verso 23. É o verso que eu quero ler para começar a falar aquilo que está no meu coração. Vou tentar ser rápido, porque foram 3 dias de festas e eu sei que você já está bem cheio, né? Cheio de tanto que Deus compartilhou contigo nesse lugar. Olha o que está escrito: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Diga em tudo. Está fraco, em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo à igreja do Senhor, a nós, a eles lá e até nós hoje, a igreja do Senhor, que o Deus da paz, o Deus dos céus e da terra, e paz é tudo de bom, shalom do hebraico, e o Deus do tudo de bom, e estaria nos santificando, purificando em tudo, amém? É o que está escrito aí. E o espírito, alma e corpo era para a gente, conservar íntegro, inteiro, completo, sem faltar parte nenhuma, irrepreensível, fala comigo, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor, amém? Nós estamos aguardando essa volta do Senhor Jesus à terra. Ele prometeu, um dia Ele vai voltar, parece que está chegando esse momento,
Parece que o anticristo, o governo mundial, está chegando por aí, e a Bíblia diz que é nesse tempo o Senhor Jesus vai voltar. Amém ou não amém? Você acredita na Bíblia ou não? Então levante sua mão e diga: Jesus vai voltar. Diga: Ele prometeu, Ele vai voltar e vai estabelecer o reino dos céus nessa terra de maneira plena, total, absoluta. Falamos algumas coisas aqui ontem e eu quero dar continuidade a isso. O texto está dizendo então que é para a gente conservar o corpo, a alma e o espírito irrepreensíveis. Nós somos trinos, imagem e semelhança de Deus. Temos um corpo e o corpo é trino também. O corpo tem a massa corpórea, né? Tem os instintos e tem os sentidos. Basicamente dividiram assim, não é? O corpo do ser humano. Então, massa, instintos e sentidos. O seu está irrepreensível aí? Seus instintos estão debaixo da autoridade do Espírito Santo, está irrepreensível? Ou de vez em quando o seu instinto assim de posse, ou outros instintos dominam a sua vida? É para conservar os instintos irrepreensíveis. Também o corpo, a maneira de vestir, de falar, de agir, de andar, de tratar, é preciso conservar irrepreensível. Também os sentidos, né? O olhar, o olfato, o ouvido. Como é que está aí? Está irrepreensível ou não? Está irrepreensível? É uma pergunta. O texto está dizendo que é para a gente conservar, porque me parece que se não tiver a noiva, o povo de Deus, os filhos irrepreensíveis, parece não entrar no reino dos céus. Amém ou não, amém? Você acredita assim ou não? É assim que você acredita? Então diga assim: eu acredito, Senhor Jesus, que eu preciso estar irrepreensível. A Bíblia fala de noivo e noiva para nos mostrar que é um relacionamento de amor. Deus nos ama e quer que a gente o aceite em amor, mas também Ele é fiel a nós e quer que a gente seja fiel a Ele. Amém ou não amém? Como uma noiva pura, diz a Bíblia Sagrada. Os sentidos estão então, a visão, você vê qualquer coisa, você tem visto qualquer coisa, você tem escutado qualquer coisa, qualquer música você escuta, não? Está irrepreensível, não? Seus ouvidos estão puros, tão somente para aquilo que agrada a Deus? Mas o romance é um negócio, é legal, né? Um filme pode ser legal, uma poesia pode ser legal, uma poesia com música pode ser legal, mas tem um punhado de coisa por aí contaminada pelo inferno. Amém ou amém? Então é preciso conservar irrepreensível o nosso corpo, de uma maneira geral. A nossa alma também é trina. A nossa alma tem a razão, fala razão, tem as emoções, segundo os entendidos aí, e tem a volição. É um lugar na alma, é o lugar da decisão, que a gente ajunta tudo que a gente sabe, e assim, de maneira muito rápida, né? Os trilhões de neurônios, e tudo que está guardado lá, tudo que a gente crê, tudo que a gente recebeu e toma decisão. É o lugar da decisão, é na alma. É a alma que toma decisão. Então vamos lá. Como está a sua razão? Sua razão é baseada onde? Diz a Bíblia Sagrada que a Bíblia é a palavra de Deus, amém? Então cuidado, tudo que é contrário à palavra de Deus, fê-lo com Adão lá no Éden, né? O diabo falou contrário ao que Deus havia falado, e aí ele perdeu o paraíso. Tem um punhado de gente perdendo o paraíso, porque está dando ouvido a ideias, ideologias, filosofias, ou racionalismo contrários à santa palavra de Deus. Como é que está? Está irrepreensível a sua razão? Razão é joia, a ciência empírica é joia, mas tem um punhado de coisa aí que é teoria do profundeza do inferno. Cuidado com a sua razão. Suas emoções, como é que está? Suas emoções, você, os seus sentimentos, como é que está os seus sentimentos? Estão irrepreensíveis? Você está
tem sentimentos puros, você entristece. Com o que você entristece? Com o que você se alegra? São perguntas, não é verdade? Que te faz feliz ver os outros caindo, é isso? Ver os outros tropeçando, é o momento de maior alegria para você, de rir e tudo. O que te faz feliz? Ver os outros bem? O que te faz entristecer? Tem muita coisa para a gente ver se a nossa alma está irrepreensível. As decisões, como você toma as decisões? Você toma decisão como? Se Deus direciona, se é segundo a palavra de Deus, se é coisa realmente boa, ou você toma sem pensar? Ou você toma decisões assim, por emoções, ou pela propaganda? Como você toma decisão? Como é que você gasta seu dinheiro? Como é que está a sua alma? Está irrepreensível, não? Levante a sua mão e diga: Senhor Deus, eu quero conservar a minha alma irrepreensível. E o espírito? O espírito da gente também pode se sujar? O espírito também é dividido em 3 áreas. Então nós somos trinos, cada parte dividida em 3 áreas. O espírito é dividido em consciência, consciência. É saber o que é certo e o errado, mesmo sem a razão. A Bíblia diz que nós temos consciência, Romanos 2, e a gente sabe, qualquer um sabe, em qualquer lugar sabe o que é certo e o que é errado, mesmo sem saber a palavra de Deus, as bases do certo e do errado. A consciência sua está ainda pura? Está pura ou está corrompida? Nós estamos vivendo dias de muita sujeira, em todas as áreas. A intuição, como é que é a intuição? Intuição é saber o que fazer, mesmo sem saber o que fazer, não é verdade? Intuição é direção de Deus. O espírito do ser humano tem isso. Então, a intuição, e tem gente que é guiado mais pela intuição do que pela razão. A intuição está acima da razão. E tem gente que não melhora de vida porque é mais racional do que intuitivo, não é verdade? E tem gente que às vezes nem é crente, mas é mais intuitivo do que racional. O espírito é maior do que a alma. Fala para o seu vizinho: o espírito é maior do que a alma. E é por isso que a Bíblia nos chama para ser espiritual. A gente precisa, a razão é o ápice da natureza humana, mas a intuição está acima, amém ou não amém? Deus quer guiar a nossa vida e guia através da intuição. E a outra área do espírito, que área que é? Comunhão. Fala comunhão. A comunhão foi o que ficou lá com problema lá no Éden. O homem cortou comunhão com Deus. Comunhão é amor. Fala comigo: comunhão é amor. Fala forte: comunhão é amor. E essa é uma área muito séria. O espírito pode se corromper. O que é que você ama? O que é que você tem amado? Você sabe amar pessoas? Que tipo de pessoas que você ama? Você consegue amar a todos? Você se ama? Como é que é? Como é que está o seu espírito? Estou fazendo essa introdução porque ontem nós pregamos sobre Ezequiel 37, abre lá. E nós falamos que Ezequiel 37, 38, 39, Ezequiel fala desse tempo final também. Deus revela para ele os detalhes destas coisas. E o profeta Ezequiel então nos chama atenção para algumas coisas muito fortes. Ontem nós pregamos aqui e o profeta Ezequiel fala 38, 39, de Gog e Magog. Gog e Magog é a última guerra, é do bem contra o mal, é guerra espiritual, é do diabo contra o povo de Deus. Está lá em Apocalipse, capítulo 20, verso 8, e está aqui no 38 e 39 de Ezequiel, os detalhes. Depois você vê de novo a mensagem e vai estudar lá. Aqui é rapidinho, né? Então olha bem, tem uns detalhes aqui, e nós falamos ontem, e uma coisa que repete Ezequiel mais de 60 vezes é: eu sou o Senhor, e todos saberão que eu sou o Senhor. Diga comigo: toda a terra saberá
que Deus é o Senhor. Levante a mão e diga: toda a terra saberá que Deus é o Senhor. Ele vai permitir o governo do anticristo, ele vai permitir o governo do anticristo trabalhar através do poder do diabo, Apocalipse capítulo 13, mas é para dar liberdade. O Deus da Bíblia é um Deus de liberdade, mas para mostrar que Ele é o Senhor, amém? Que Ele é dono dos céus e da terra, e quem não quiser como Deus, como Senhor, quem não quiser obedecê-lo para morar na terra que é dele, vai precisar de dar um jeito, né? E aí vai ter o juízo final, diz a Bíblia Sagrada, e ele vai estabelecer novos céus e nova terra. Falamos ontem. E diz a Bíblia então que aí Jesus virá antes disto, né? Ou nesse inteirinho, e nós seremos um com Jesus, amém, amém? Nós estaremos como que casados com Jesus, como marido e mulher, e tudo que é dele, nosso, e tudo que é nosso é dele, e nós estaremos nele, e ele estará em nós, amém? Nós estaremos cheios de Deus, os demônios serão tirados daqui, Satanás será amarrado e lançado fora, amém ou não amém? Sem capeta, sem problema, sem tentação, e cheio de Deus. É assim que a Bíblia Sagrada promete àqueles que querem o Senhor como Senhor, amém? Você quer Jesus como Senhor da sua vida, como Rei da sua vida? Você quer o reino dos céus? Levante as duas mãos e diga: eu quero o reino dos céus. Diga: eu quero Deus como Deus na minha vida, na minha casa, em tudo que eu fizer. Diga: eu quero é Deus. Ponto. Aí o apóstolo Paulo está dizendo então que precisa conservar irrepreensível o corpo, a alma e o espírito. E o profeta Ezequiel então fala algumas coisas muito fortes, né? Depois de falar de Gog e Magog, do 40 até o 46, ele fala sobre a reestruturação do corpo. Olha quantos detalhes, do templo. Nós agora somos o templo de Deus. Diga: eu sou templo de Deus. Diga: o Espírito Santo habita em mim. Então ele fala aqui sobre a reestruturação do templo. E tem aqui mais dezenas de vezes, 38 vezes, medir, e mediu, e mediu, e mediu, e mediu. Deus está nesse momento, está medindo você, está medindo as suas palavras, as minhas palavras, os meus passos, as minhas decisões, como eu trato a minha esposa, como eu trato os meus filhos, como eu trato as pessoas, o que eu faço do que eu tenho. Deus está medindo a sua noiva, amém? Deus está medindo o seu povo, do 40 ao 46, 7 capítulos, Deus medindo o seu templo, amém ou amém? Deus não mora em qualquer lugar. Aliás, ele saiu do templo de Israel, porque lá estava muita mistura, lá estavam usando o templo para idolatria, para muitas outras coisas. Deus está medindo a gente nesse tempo, amém? Levante a mão e diga: Deus está me medindo. Não é para ficar com medo não, mas se você quer Deus, se você ama Deus, a decisão é agradar a Deus. No 24 aí de 1 Tessalonicenses 5, diz que Ele mesmo quer e Ele mesmo faz. Olha o que está escrito lá, volta lá para Tessalonicenses 5, o verso 24: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Amém, amém? Está dizendo assim: eu quero que vocês sejam irrepreensíveis. Ele nos chama para isso, e é Ele mesmo que faz isso, amém, amém? Ele quer nos fazer irrepreensíveis para Ele, amém? Ele sabe o que é padecer
O escritor aos Hebreus disse que Jesus é o sumo sacerdote que pode nos ajudar, porque ele em tudo foi tentado. Ele sabe o que é ser homem, o que é ser gente. Ele sabe como as tentações neste mundo, e ele sabe o que é padecer. Ele pode nos ajudar em nossas fraquezas, amém? Ele quer nos aperfeiçoar, é ele que nos aperfeiçoa. Ele nos chama à perfeição e é ele que nos santifica, amém? Profetiza sobre a vida do seu irmão e diga assim: seja santificado pelo Santo Espírito de Deus. Diga: nessa noite, seja santificado mais uma vez. Cada dia que a gente ora, que a gente lê a palavra, que a gente de verdade quer Deus, é só querer, e a gente pede, Ele vai nos purificando, amém? Você está ficando melhor ou não? Ou você está ficando pior com o passar dos anos? Você está melhor do que o dia que você aceitou Jesus, não? Amém ou não amém? Quem está melhor do que o dia que aceitou Jesus? Deixa eu ver aqui. Aleluia, amém. Mas diz o profeta Ezequiel que tem gente ficando pior. Comecei ontem, né? Falando sobre isso. O profeta Ezequiel então fala que do 40 até o 46, essa reestruturação do templo para essa última hora. E aí no 47 vem um rio de vida, amém, não é? O rio de vida do Espírito. É nessa última hora. E esse rio de vida vai encher toda a terra. Deus quer usar o seu povo, a sua igreja. Deus quer fazer isso. Deus vai fazer. Se você não quiser, Ele faz com outro. Mas tem um rio de vida para encher o mar morto, na figura que Deus mostra ao profeta. Aí no capítulo 37, nós estudamos ontem um pouquinho sobre profetizar. Estudamos? Vamos ler de novo aí? Nosso Deus, o relógio aqui corre mais do que nos outros lugares, não? Está escrito assim, ó: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão viver esses ossos? E respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me Ele: profetiza a esses ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estabelecerei pele, e porei em vós o meu Espírito, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo o que me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Paramos aqui ontem. A gente tem dois grupos aí. Tem um grupo de pessoas que creem em Deus, que creem na Bíblia Sagrada, que querem Deus, que acreditam no Deus da Bíblia, mas estão sequíssimos, estão separados, estão longe, não estão no corpo de Cristo, estão secos, sequíssimos, sem vida. É isso que a Bíblia Sagrada diz. Graças a Deus a igreja brasileira tem estado bem avivada, não é verdade? A família viva quer ser viva, amém? Essa família quer ser viva, amém? Cada osso vivo aí, amém? Você está vivo aí, não? Levanta a mão e diga: eu estou vivo. Pois é, a gente quer ser vivo, porque tem muito osso seco por aí.
Deus estava mostrando ao profeta que antes dessa última guerra, e está vindo aí, e essa guerra será o último round do inferno contra os santos do Senhor, é preciso estar vivo, amém? Mas tem muito osso seco na Europa, países que eram completamente cristãos, não é verdade? A Suíça, a Alemanha, a Inglaterra, hoje estão mortos, Estados Unidos está morrendo, tem crentes em todos esses lugares, cristãos vivos, mas tem muito osso seco, tem ossos sequíssimos, e não só evangélicos, mas tem gente longe da igreja, tem gente que foi na igreja só na infância, tem gente que acredita em Deus, acredita em Jesus como Senhor e Salvador, mas não está ligado ao corpo de Cristo. Se é você, o que a Bíblia nos manda fazer é profetizar. Deus ama você, Deus quer te salvar. Vem para o corpo, vem estar ligado ao corpo de Cristo. Encontre o seu osso aqui neste lugar, amém? Encontre o seu lugar no corpo de Cristo. Deus tem algo para você fazer. Esteja vivificado. Deus vai vivificar você. Deus te chamou. Diz a Bíblia que quem crê em Jesus, João capítulo 1, é filho de Deus. Mas às vezes é filho de Deus, mas vai para o inferno, porque não está ligado. Precisa estar ligado e está corpo, alma e espírito irrepreensível, amém ou não amém? Está escrito aí não? Então diga comigo, precisa ser filho de Deus. Não, está muito fraco. Precisa ser filho de Deus e viver irrepreensível, parecido com o Pai. Tem o DNA de Deus, precisa ser parecido com Deus, amar como Deus, ser justo como Deus. Isso só é possível pelo Espírito Santo, né? A nossa carne pede o pecado, é por isso que a gente precisa estar ligado. E aí Deus está te chamando para se ligar ao corpo de Cristo, amém? Para se ligar, tem uma estrutura. A estrutura é humana, tem um lugar, a gente chama de templo, mas o templo somos nós. Tem dias de culto, mas a gente está com Deus todo dia, amém ou não amém? Deus anda conosco, amém? Deus mora dentro de nós, amém ou não amém? Nós somos de Deus. Tem os irmãos, e os irmãos são falhos, e eu também sou falho, mas a gente está ligado um ao outro, porque a gente quer ir para o céu, a gente é de Deus, a gente é o corpo de Cristo nessa terra, amém? Levante as duas mãos e diga: eu quero ser o corpo de Cristo nessa terra. Por quê? Porque precisa. Jesus foi embora e falou aos seus discípulos: agora é com vocês, ide e fazei discípulos de todas as nações. Ele precisa de gente então para dar continuidade à obra. Os 11 ficaram, um pereceu, mas deu continuidade e chegou até agora, amém, não amém? E a gente está continuando a obra, mas tem muito osso seco por aí, tem gente desligado do corpo, tem gente completamente longe do corpo de Cristo, e acredita em Jesus, e acredita na Bíblia, e acredita no que a Bíblia diz, na salvação, mas não está ligado, e nem ligando para os outros ossos secos. É preciso estar ligado, amém? Fala comigo: eu preciso dar um jeito na minha vida. Eu quero estar irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero participar, fale, eu quero participar das bodas do Cordeiro. Diga: eu quero entrar no reino dos céus. É isso que a Bíblia Sagrada nos convida a fazer. E tem o grupo que precisa então trabalhar. Se você está desligado, precisa se ligar, porque essa última guerra, Gog e Magog, vai ser fatal. A Bíblia diz que o diabo vai juntar todos contra o cristianismo, contra os santos. Lemos ontem, e já está esse movimento no mundo inteiro, um punhado de coisa contra os preceitos bíblicos.
judaicos, cristãos, um punhado de coisa, Antigo e Novo Testamento, um punhado de coisa por aí. E o inferno então está seduzindo todo mundo, e tem um porquê. O porquê básico é o crescimento demográfico. Tem que parar com esse negócio, de alguma maneira, não tem mais o que fazer. Em 1912 chegamos pela primeira vez a 1 bilhão de pessoas, mas em 100 anos passou para 7, e seria 12 se eles não tivessem feito alguma coisa. Eles não têm Deus, não sabem a palavra de Deus, estão tentando fazer alguma coisa, mas Deus está no controle de todas as coisas. Diga: todos saberão que Deus é o Senhor. Diga: todos saberão que Deus é o Senhor. Ele tem todo o poder. Se Ele quiser mudar as estações e as coisas e a produção, Ele muda tudo. Se Ele quiser, Ele faz o que quiser. É preciso, e a gente sabe disso, que é preciso a gente só recebê-lo como Deus. Porque hoje que o reino está apenas em parte, apenas dentro de nós, já muda tudo na nossa vida. Muda não? Muda tudo? Muda tudo na nossa vida. Agora, queridos, eu queria parar hoje, daqui para frente, no verso 8, nós encerramos aí dizendo: mas não havia neles o Espírito. Preste atenção. Agora, às vezes a pessoa veio para a igreja, a pessoa está ligado, está trabalhando, está no GC. O GC é grupos pequenos que leva a gente a crescer no conhecimento da palavra. A gente pergunta, responde aqui, é muita coisa, às vezes fica dúvidas, mas num grupo de crescimento a gente cresce em tudo, cresce na palavra, aprende a orar, aprende a conviver, aprende a respeitar, aprende com o outro, aprende a perdoar. Não é verdade? Aprende, vai aprendendo a viver o cristianismo, e Deus vai mudando a nossa vida. Ficar sozinho não tem jeito no cristianismo. Cristianismo é amor, a gente precisa viver o amor, aprender a viver o amor. Pois é, agora não havia Espírito no corpo, o corpo estava ali e não havia Espírito. Não sei se você já perguntou alguma vez: poxa, o Evangelho é tão poderoso, a Bíblia Sagrada é tremenda, mas o que está faltando em mim? O que está faltando? De repente está faltando o Espírito. É isso que eu quero chamar a atenção de você nessa noite. E Espírito aí, dá uma olhada na sua Bíblia aí, não é com a letra maiúscula, não é o Espírito Santo. O Espírito aí é com letra minúscula. Olha que coisa. Quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, 36 de Ezequiel fala isso, o Senhor restaura o nosso espírito e põe o Espírito Santo em nós. Ponto. Todo crente então que confessa Jesus tem o Espírito Santo? Tem. 1 Coríntios capítulo 12. Ninguém fala que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Tá. Mas nesse tempo final, Deus mostra a Ezequiel que muitos destes que são parte do corpo de Cristo, que são cristãos, o Espírito não está nele. Olha que forte. O Espírito deles não está nele. É isso que o texto está dizendo. E aí o Espírito Santo habita onde? No meu espírito. Se o meu espírito não está em mim, o Espírito Santo não tem onde morar. É por isso que o apóstolo Paulo então está dizendo que é para eu conservar irrepreensível o meu espírito. Falou também aos Coríntios, segunda carta, 7:1, para purificar o meu espírito. E às vezes a gente não pensa nisso. O Espírito não estava neles. E eu penso até que ficaram secos porque o Espírito foi embora. Mas onde está esse Espírito? Está preso,
está preso em algum lugar. Olha o verso 9 aí, acompanhe comigo aí. Verso 9: então ele me diz: profetiza. É para profetizar de novo. Profetiza o Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor, vem os 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. E aí o verso 14 diz: porei, agora, né? Porei em vós o meu Espírito e vivereis. Então agora o Espírito voltou para a pessoa. Porque quando a gente não é cristão, o Espírito está morto. É isso não que a Bíblia diz? Nós só somos corpo e alma. O ser humano, o Espírito está morto. Um religioso foi procurar Jesus de noite, Nicodemos, João capítulo 3, um homem sincero, um homem religioso, um homem bom, um homem honesto, e ele falou: você só pode ser de Deus pelos sinais que você faz. E aí Jesus falou com ele: porque me chamas bom? Bom é Deus. Agora Jesus não teve meias palavras. Jesus falou: se você não nascer de novo, você nem vai ver o reino dos céus. É preciso nascer da água e do Espírito, porque o ser humano está morto espiritualmente. Morreu lá no Éden. Quando Adão decidiu dar ouvido ao diabo, morreu espiritualmente. É por isso que o ser humano, que é Deus, está procurando em tudo quanto é religião, mas não encontra Deus. Tem métodos, tem regras, tem algumas coisas, dogmas, mas não encontra a presença de Deus. Estão à procura de Deus. Religião é para religar com Deus, mas cristianismo não é isso. Cristianismo, Jesus morreu pelos nossos pecados, e se eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito de Deus vem morar em mim. Amém, amém? O Espírito de Deus habita em mim. Então não é religião, é Deus conosco. O nome dele seria Emanuel, Deus conosco. E agora o Espírito Santo nos guia, o Espírito, vivemos a lei do Espírito. A Bíblia é a palavra de Deus, foi revelada pelo Espírito, mas agora o Espírito nos revela a palavra, ilumina a palavra, fala a palavra, nos fortalece para viver a palavra, nos empurra. Tem uma voz atrás de nós dizendo: este é o caminho, este é o caminho, este é o caminho. Amém, não é? Às vezes a gente não dá ouvido, e a Bíblia nos chama então: dá ouvido ao Espírito e não dá ouvido ao diabo. Mas hoje o diabo tem seduzido com muita força até os cristãos, e aí Ezequiel está falando exatamente a respeito disso. Esses espíritos estão presos nos ventos, nos 4 ventos. Há muitos estudiosos a respeito dessas coisas. E os 4 ventos, é o vento do norte, do sul, do leste, do oeste. Tem esses ventos realmente. Mas a Bíblia Sagrada fala em Zacarias 6, e fala em Apocalipse 7, e no 6 fala sobre isso, os 4 ventos dessa última hora. Chama de cavaleiros, Zacarias também o chama de cavaleiros. E aí eu quero, em rápidas palavras, porque é o que Deus me mandou falar. Deus tem um plano enorme ainda com Minas Gerais. É um povo crédulo, é um povo religioso, é um povo que quer Deus, é um povo que acredita na palavra de Deus, mas precisamos profetizar. Eu sou mineiro, eu nasci em Pedra Bonita. Meu pai e minha mãe, tão religiosos, e um dia vieram alguns estudantes seminaristas católicos e disseram a todos que estavam lá: esse negócio aí não tem nada de Deus, vocês precisam ler a Bíblia. E tinha um punhado de gente, só meu pai parece que escutou. Foi divino, comprou uma Bíblia, aprendeu a ler na Bíblia, e aí começou a ver o que a Bíblia dizia. E aí se converteu
E aí mudou tudo. Por que não ouviram? Por que não ouviram? Espíritos presos. A Bíblia Sagrada então fala de 4 cavaleiros. Fala do cavalo branco. Fala não, cavalo da vitória, amém? Fala comigo, vento da vitória. Diz a Bíblia que são ventos. Apocalipse 7:1, são ventos. Os 4 ventos dessa última hora, continuam os 4 ventos. Estava lá na época de Zacarias, são os ventos de Deus. Vento da vitória. Fala comigo assim, tem um impulso dos céus para dar vitória ao ser humano. Tá? Fala comigo assim, tem um empurrão dos céus para dar vitória ao ser humano, amém ou amém? Tem um cavaleiro branco no céu, um querubim, para trazer vitória ao ser humano, amém? Mas muitos com a vitória se deixam prender o seu espírito. Muitos começam a enriquecer e o espírito fica preso na riqueza, fica preso no materialismo. A sua confiança agora está no dinheiro que tem, ele vai ter filho e agora ele confia no plano de saúde que tem, e agora ele confia no dinheiro que tem, e agora ele confia nos bens que tem, na empresa que tem, no estudo que tem, e aí o espírito fica preso lá. E é cristão, mas o espírito está preso, e os ossos vão se secando, e afasta-se de Deus, e acabou a vida espiritual. O segundo cavaleiro é o cavalo vermelho. O cavalo vermelho é cavalo de violência, é guerra, é lutas, é um vento dos céus também. Zacarias fala sobre isso no capítulo 10, são querubins de Deus. E vários textos na Bíblia, Deus manda às vezes lutas para a gente se voltar para Ele, amém? Fala comigo, Deus manda lutas para a gente se voltar para Ele. Mas às vezes o cristão nas lutas, ele agora desacredita de Deus. Ao invés de orar, aí afasta da oração. Ao invés de estar sendo tentado, ao invés de vir para a igreja, aí fica em casa. E aí agora tem uma pandemia e muita luta, e o inferno tentando nos adestrar, mas aí ele prefere, não deixa de trabalhar, não deixa de passear, mas deixa de ir na igreja. Olha que coisa doida. E aí é o seguinte, o vento pode ficar preso na luta. Fala comigo, o vento pode ficar preso na luta. O espírito, o espírito pode ficar preso na luta. Tem gente que ficou preso, não esquece mais aquela luta, não esquece aquele dia que ele pediu, e Deus não fez, ele perdeu o mesmo emprego, mas aí era para ele confiar em Deus, e Deus abriria uma porta maior, mas ele preferiu desacreditar de Deus, porque se Deus não estava fazendo o que ele queria, agora ele então como que fica descrente de Deus, e aí fica com o espírito preso. Tem gente preso às vezes porque uma batalha no casamento, uma guerra no namoro, às vezes e em vários outros setores, espírito preso. É crente, mas está ali, mas está meio desconfiado. Jesus realmente me ama, não é? Assim. E aí tem um outro cavaleiro do cavalo preto, diz a Bíblia, o cavaleiro da morte. Não, da fome. Diga, cavaleiro da fome. Tem gente que fica com o espírito preso. Esse é um alerta para nós, para não se deixar prender o espírito. Fala comigo assim, eu não vou deixar prender o meu espírito. Diga, eu vou conservar o meu espírito irrepreensível. Diga, Deus quer me usar, Deus quer levantar a sua igreja, Deus quer me levantar nessa última hora. Diga, Deus conta comigo. Diga, eu sou livre, nada vai me prender. Diga, eu sou de Jesus. Tem gente que se deixa prender na fome. Às vezes a coisa aperta um pouquinho, mesmo na comida, mas às vezes outras carências na intimidade, ou carências do amor, ou carência
da amizade até, ou carências, fome, e aí desacredita de Deus, e aí o espírito fica preso no não, fica preso às vezes numa questão que é maravilhosa que Deus criou, mas às vezes o próprio inferno entrou no negócio, o vento veio e o espírito ficou preso. E tem o cavaleiro do cavalo baio, do cavalo amarelo, o cavaleiro da morte, e tem gente que o espírito se prendeu, às vezes perdeu um filho, pronto, morreu espiritualmente. Lá na igreja está esperando o arrebatamento, às vezes, ou às vezes está em casa, ou às vezes está na religião, mas perdeu alguém, e às vezes perdeu a mãe, já estava de idade, mas não aceita que Deus tenha levado. Tem isso? Tem. Diga comigo: todos saberão que Deus é o Senhor, e isso é reino dos céus. Tem gente com o espírito preso. A primeira coisa é para a gente não se deixar prender. Diga: eu sou livre, nada vai me prender. Diga: eu creio em Deus. Diga: aconteça o que acontecer, eu não vou me deixar me dominar por coisa nenhuma. Diga: eu não vou me deixar dominar por coisa nenhuma. Diga: eu não vou me deixar dominar por coisa nenhuma. A minha fé está em Deus, a minha fé é na palavra de Deus. E também para ajudar os outros. Tem muita gente com o espírito preso, acreditou mais no homem do que em Deus, acreditou mais na instituição do que em Deus, acreditou mais na sua carne do que em Deus, não quis saber o que Deus queria falar, deu ouvido a qualquer coisa por aí, e se diz cristão, mas ser cristão é acreditar em Jesus, e Jesus é a palavra. Fala comigo: Jesus é a palavra. Fala a verdade, é a palavra. Amém ou não amém? Nós estamos pregando a verdade enquanto estamos pregando a palavra. Agora, querido, eu estou chegando finalmente aqui, me perdoe. A Bíblia diz que se a gente... O que é para fazer? Para profetizar. Então profetiza todo dia. Eu sou livre, nada me domina, eu sou de Jesus, só o Espírito Santo é Senhor na minha vida, só a palavra é que eu creio, a palavra está acima de todas as coisas, o verbo é Jesus, Jesus é a palavra, eu creio em Jesus, Jesus é a minha salvação, a palavra é a minha salvação, Ele está comigo, é Ele que me fortalece, eu sou fraco, mas Ele é forte, eu não vou me deixar dominar por coisa nenhuma. Não tem governo, não tem ideologia, não tem filosofia, não tem racionalismo. Eu só me deixo dominar pelo Santo Espírito de Deus. Esse é aquele que não vai se deixar corromper o seu espírito. E o Espírito Santo em nós, aí a gente pode tudo. E Ezequiel mostra lá no 47, que esse rio de vida tem níveis. Às vezes a gente entrou no rio, acreditou que Deus nos ama. Estudamos um dia desse a respeito disso, os 4 níveis do rio do Espírito. A primeira coisa, eu preciso me amar. Deus provou que me ama, mandou seu filho para provar que me ama. Eu preciso me amar. Se Deus me ama e eu não me amo, se eu não me amo, me acho horrível, me acho incapaz, eu estou dizendo que o Criador não sabe fazer gente. Eu estou dizendo que ser imagem e semelhança de Deus é horrível. Eu preciso me cuidar, claro, mas eu preciso me amar, amém? E aí Jesus veio, provou que me ama, eu preciso me amar.
Amém? Você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador? É o primeiro nível do rio. O segundo nível do rio, agora eu começo a amar a Deus. Pô, Deus me ama, Deus cuida de mim, Deus tem todo o poder, e lá do céu Ele se importa comigo. Aí eu começo a me lembrar que na minha história Deus cuidou de mim. Teve um dia que eu quase morri, mas alguém me tirou na hora. Teve um dia que aconteceu, mas Ele me livrou, não é verdade? E Ele me livrou de alguma coisa que seria horrível para mim. Ele me trouxe, na hora eu não gostei, mas Deus estava cuidando de mim. Amém ou não amém? Eu começo a ver a bondade de Deus, eu começo a amar a Deus, eu começo a adorar a Deus. Amém? Aí as águas estão no joelho. Aí agora diz a Bíblia Sagrada que o terceiro nível é amar o próximo. Agora eu começo a amar a minha família, eu começo a amar muito a minha família natural, a minha família espiritual. Agora o próximo é a família, tá? Lucas 10, alguém perguntou e Jesus falou que próximo é quem cuida de nós e quem nós cuidamos. Então próximo é a família. Amém? E agora eu estou amando a família, mas aí tem um nível mais profundo ainda do rio do Espírito Santo. Mateus 5, 43 a 48 diz: para eu ser filho perfeito de Deus, eu tenho que amar não só os que me amam, mas eu tenho que amar qualquer um. Eu tenho que amar todas as pessoas, eu tenho que amar o inimigo, eu tenho que amar aqueles que me odeiam, aqueles que falam mal, aqueles que querem a minha morte. Eu preciso amar. Amém, não é? Seu rio do Espírito. E agora o meu espírito voltando, em o meu espírito estando em mim, o Espírito de Deus começa a trabalhar na minha vida, e agora eu estou pronto para tudo que Deus tem na minha vida. Fica de pé. Eu não